Agora nós vamos ver um segundo exemplo em que a utilização equivocada de filtros pode levar a resultados que não fazem muito sentido, por questão de desconhecimento do processo ou mesmo da ferramenta, ok? Vamos propor aqui a seguinte situação. Nós temos um usuário que está interessado em saber quanto que os parlamentares, né, os deputados e senadores, propuseram de emendas para as despesas discricionárias da LOA, ok? Então, vamos lá, ele chega aqui na página, né, de criação da consulta. Primeiro, se ele olhar os cubos disponíveis, ele já vai ver que existe um cubo específico para tratar de emendas individuais. Então, parece mais adequado já selecionar esse cubo, ok? Bom, ele vai selecionar aqui alguns campos para aparecer no resultado: órgão, unidade orçamentária, ação orçamentária, pode ser uma boa. Como métricas, né? Vamos colocar aqui a LOA e o empenhado, tá? Coloca essa turma toda aqui. Filtros, né? Vamos filtrar um exercício para não ficar muita coisa, obviamente, até para não precisar colocar exercício também como campo, né? Mas vamos selecionar, pode ser o exercício 2021. E aí vamos lá. Agora que chega no cerne da coisa, né? Ele vai querer saber, né? A gente sabe o que deputados e senadores dedicaram em emendas em despesas discricionárias. Então, a primeira coisa, ele descendo aqui os campos disponíveis, ele vai ver que existe um campo referente ao tipo de autor, tipo do autor da emenda, né? Vamos pegar aqui com a descrição para ficar mais fácil de filtrar. Então, ele vem e coloca isso como filtro, vem aqui nas opções, olha, filtro, a opção número 1 e a número 2 são justamente o que ele quer, deputado e senador, ele confirma. Joia. E se ele sabe um pouquinho, né, de estrutura do orçamento, ele sabe que o que diferencia a classificação das despesas como obrigatórias, discricionárias, financeiras, é o RP, o resultado primário, né, o resultado daquela despesa sobre as despesas primárias. Então ele vai pegar aqui, pode ser o resultado primário de lei, com a descrição, vai adicionar também como filtro. Ao abrir o filtro, né, ele vai ver, opção 0 financeira, opção 1 é primária obrigatória, opção 2, primária discricionária, é isso que eu quero, tá? Ok, seleciona. Beleza. E vamos gerar essa consulta aqui. Olha, já veio o resultado. Sem registros. Não veio registro nenhum. Será que é isso mesmo? Será que é um erro do COPBI? Né? É isso mesmo, gente. Porque, olha só, antigamente, as despesas discricionárias realmente ficavam todas no RP2, ok? E os parlamentares, eles faziam as emendas, o Congresso, né? Faziam suas emendas em cima do RP2 mesmo. Inclusive, isso era um problema muito grande, porque era difícil diferenciar o que era emenda do que era original do PLOA, né? Inclusive, gerava situações como se você tem um parlamentar que cria uma emenda aditiva, né? Aumenta o valor de uma dotação, aí vem um outro parlamentar nessa mesma programação e cria uma emenda supressiva, reduzindo o valor. No final, você não sabia mais o que era emenda e o que não era, né? Com a implantação do orçamento impositivo, em 2017, aí passou a ser importante fazer essa diferenciação de maneira clara. E, a partir disso, tudo que é emenda individual, ou seja, a emenda com origem no deputado e no senador, em cada deputado e em cada senador, passou a ser marcado com um novo RP, que é o RP6. Vamos voltar aqui no filtro e vamos ver como é que é isso. Olha só. Né? Tinha aqui o RP2, se a gente continua vendo os outros, aqui tinha tem um RP aqui para o PAC, algumas outras, aqui o que é discricionária, mas não considerada no cálculo, etc. Mas lá pelas tantas vocês vão encontrar aqui o RP6, que é a primária discricionária decorrente de emendas individuais. Aí sim, a gente marca o 6, pode até desmarcar o 2, ok? E confirmar. Só que é o seguinte, gente, olha só. Vamos visualizar os filtros nessa nova situação, ok? Agora eu tenho como tipo de autor o deputado e senador. E como resultado primário o RP6, que é a discricionária decorrente de emenda individual. Esses dois filtros, na prática, eles são filtros redundantes.
ok? Porque, na verdade, quem faz despesas discricionárias são justamente os deputados e senadores, né? Talvez fizesse algum sentido você querer ver, eu quero ver só as emendas dos senadores, só as emendas dos deputados, aí tudo bem, aí você mudaria esse filtro. Mas mantendo o filtro como está, realmente ficou redundante. Pode até manter os dois, não tem problema, tá? Mas, no fundo, não vai fazer diferença, tá? Antes de rodar a consulta, eu vou clicar aqui nesse desprezar resultados com métricas zeradas, o conhecimento que a gente tem já desse cubo, né, de emendas individuais. Isso aqui pode trazer algumas emendas de resta a pagar, que pode gerar alguma confusão aqui no resultado. Então, vamos tentar trazer só o que tem LOA empenhado dentro do exercício. E gerar a consulta de novo. Ok, agora sim, né? Agora nós temos um resultado que faz sentido, ok? Nós temos valores de LOA de empenhado, né, para cada uma dessas ações. Vamos listando aqui, a gente vai ver que tudo isso agora realmente está muito melhor. Nós temos aqui 412 registros no resultado, tá? Aí eu tinha falado para vocês que essa classificação aqui é uma classificação redundante. Então, se eu tirar o tipo de autor aqui, né, como filtro, e rodar, vai dar a mesma coisa? Vai dar a mesma coisa, né? 412 do mesmo jeito, a quantidade de registros, com exatamente, obviamente, os mesmos valores. Só que vai além disso, gente, vai muito além disso. Na verdade, o que acontece? Esse cubo de emendas individuais, ele já é um cubo pré-filtrado, tá? Ele já vem só com RP6. Então, no fundo, se eu tirar o resultado primário da minha consulta e rodar de novo, eu vou achar os 412 registros do mesmo jeito, ok? Então, olha só, vejam que esse cubo de emendas individuais, ele, na verdade, ele não é o cubo mais adequado para encontrar esses valores macro, né? Você pode usar, obviamente, trouxe o resultado, etc., mas ele é muito mais interessante para você avaliar, para você trazer informações que são muito típicas de emendas individuais, principalmente quando você está preocupado com a gestão dos beneficiários das emendas, que aí realmente só esse cubo vai ter, ok? Se a gente quer saber emendas de uma maneira geral, não só as individuais, ok? E ter uma noção, né, do que foi empenhado, o que tinha na LOA, etc., aí o ideal não é usar o cubo de emendas, é usar o cubo de execução mesmo, de execução orçamentária, ok? Eu vou repetir aqui nesse cubo de execução praticamente essa mesma consulta que a gente fez, né, com algumas diferencinhas aqui. Vamos lá, vou botar o órgão, a unidade orçamentária, a ação, do mesmo jeito, como métricas também. Vamos colocar a LOA e o empenhado. Ok, vou colocar isso aqui. Eu vou filtrar o ano de exercício também, 2021. E agora é o seguinte, na hora de mostrar, né, os dados das emendas, eu vou colocar aqui duas informações, tanto como filtro como campo, tá? Para ficar mais interessante. Eu vou colocar o RP com a descrição nos dois lados. E vou colocar também o tipo de autor, também com a descrição. Tanto de um lado quanto do outro. Ok? Só vou mudar um pouquinho a ordem aqui. Vamos colocar o RP depois de ação, autor aqui depois, tipo de autor, né? Depois de resultado. E olha só, resultado primário, o que eu vou trazer aqui nessa resposta, tá? Não só o RP6, que RP6 são as emendas individuais, mas vou trazer também as primárias discricionárias, decorrentes de emenda de bancada estadual, as decorrentes de emendas de comissões permanentes, né, do Senado, da Câmara, etc., e também as do relator, ok? E vou dar aqui o confirmar. E aqui, como tipo de autor, todos esses aqui, a princípio, podem me interessar. Vamos só tirar o que tiver vazio, né? Para não vir um monte de linha vazia, sem informação, que são as linhas que, obviamente, não são emendas, ok? Só que o que eu faço aqui? Se eu deixar dessa maneira, só clicar no vazio, obviamente vai vir só as vazias. Eu seleciono o vazio e seleciono o modo de exclusão, que vai vir tudo que é diferente do vazio. E vou confirmar.
Olha como que isso aparece nos filtros, né? Eu tenho aqui o ano 2021, aí trago aqui todos os resultados primários que sejam associados às emendas, né? São os 4 tipos possíveis. E aqui o tipo de autor emenda, o que tiver vazio, só que no modo de exclusão. Joia. E vamos executar. Ok, olha só que interessante, tá? Agora ele me traz as várias emendas. Aqui a gente tem alguns primeiros resultados com RP6, algumas com o autor como deputado, outras como senador, muito bem. Mas se a gente for baixando um pouco mais, agora eu tenho aqui RP7, ok? Que é a bancada estadual. Tem o RP9, que é relator, e assim por diante eu vou descendo e vou enxergando. Aqui é o tipo. Se eu quiser saber, por exemplo, no caso, né, da bancada estadual, ok? Se eu quero saber qual é o estado, aí eu tenho que trazer, além do tipo de autor, o autor, ok? Assim como também, se eu quiser saber qual deputado, qual senador, eu também teria que trazer o autor em si, ao invés de apenas o tipo, ok? E lembrando também que é aquele tipo de campo que você vai ter código e vai ter nome também, né? Dependendo do caso, pode ser interessante trazer um ou outro. Ok, essa é uma pesquisa, né? Essa é uma consulta que faz um sentido maior do que aquela primeira que a gente tinha feito.